Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a 52.350 dólares. Bitcoin que tem uma recuperação desde o fundo próximo aos 50k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action para você para tentar responder a pergunta: será que formamos um fundo importante e agora o Bitcoin vai voltar a subir forte? Ou será que a gente só está fazendo um pullback para ter mais uma queda e romper os 50 mil? Além disso, no vídeo de hoje, eu vou fazer a análise das altcoins mais pedidas. E elas são 16. Vou, além da análise do Bitcoin, falar da ADA, da Bitcoin Cash, BNB, CHZ, DOT, Ethereum, FTM, Link, Litecoin, NPXS, One, Theta, Tron, VET, Stellar e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Todas as análises que eu vou fazer aqui serão na Binance, em especial na Binance Futures. Então, se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo e vou deixar os dois primeiros links da descrição para vocês ganharem 20% de desconto nas taxas no Spot e 10% de desconto nas taxas na Futures, tá? As taxas são muito inferiores a todas as corretoras brasileiras. Então, se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, falando um pouquinho da análise técnica do Bitcoin. Eu vou começar falando do 4 horas e depois eu vou vir aqui no curto prazo para tentar responder a pergunta: será que até onde vai essa recuperação do preço? Também vamos falar com você sobre a possibilidade de uma compra de longo prazo estar próxima. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Além disso, também quero na análise de sentimento atualizar os indicadores aqui e te mostrar o que eu espero nas próximas horas. Depois da análise do Bitcoin, quero falar um pouquinho da notícia que muitos comentaram no vídeo de hoje em relação aos bilhões em opções que estão fechando amanhã, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai para as análises das altcoins das 16 criptomoedas, beleza? Então vamos lá. No 4 horas, basicamente eu não vejo o Bitcoin numa situação muito boa. Por quê? Porque a gente rompeu para baixo um padrão que teoricamente tinha uma maior probabilidade de romper para cima, uma bullish falling wedge. Eu entendo que esses padrões são um pouco subjetivos. Aí a gente poderia, por exemplo, traçar assim e falar que ainda não rompeu, ainda é uma bandeira. Mas o que me deixa preocupado e o que eu acho que pesa a favor desse rompimento aqui é o volume, tá bom? A gente tem muito volume, tanto no rompimento quanto nesse teste de fundo. Então, assim, esse volume está pesando um pouco contra para mim. Eu entendo que vai ser difícil o preço conseguir recuperar toda essa zona de resistência e essa zona onde muitas pessoas acabaram comprando errado aqui quando o preço começou a cair, tá bom? Então eu encaro mais como um rompimento e eu não vejo uma situação boa no 4 horas. Porém, se a gente olhar no diário e voltar aqui um pouquinho o tempo gráfico, a gente vai ver que a gente chegou numa zona de suporte extremamente significativa, tá? Então, nesse momento, eu tô sim de olho para ver como os indicadores de sentimento vão se comportar entre o nosso fundo e os 46 mil dólares. Vocês estão cansados de saber quais indicadores eu tô de olho nesse momento? O Fear and Greed Index, se a gente for para medo, é um ótimo sinal, e o Long Short Ratio. Se o Long Short Ratio abaixar ali de 2, opa, possível oportunidade no Bitcoin. Tranquilo? Por enquanto eu prego mais cautela, tá? A gente está numa tendência de baixa agora, no tempo gráfico de 4 horas e no de 1 hora, então a gente tem que tomar cuidado aí com o que o Bitcoin vai fazer. E detalhe, eu acredito, né, que esse movimento que a gente está fazendo tem uma maior probabilidade de ser realmente uma correção para a gente ter mais uma pernada de baixa, porque é um movimento, para mim, que está muito parecido com o movimento desde o vídeo de ontem, que é basicamente uma bearish rising wedge. Então está muito parecido o que foi ontem, teve um rompimento para baixo, com o que está sendo hoje, vocês conseguem enxergar? Então eu acho que a maior probabilidade é sim que a gente acabe tendo um rompimento para baixo aqui, infelizmente. Porém, nesse momento eu vejo algumas resistências que se o Bitcoin ultrapassar, ele pode começar a demonstrar força e aí, quem sabe, ele ter pelo menos um pullback mais significativo para testar as zonas de resistência mais importantes. Então, as zonas que eu vejo aqui no 15 minutos são duas, tá? Primeiramente, na verdade é um range, tá? A gente está brigando numa zona extremamente importante agora. Repara que é justamente na região do ponto de controle do curto prazo. Então, toda essa região que a gente está brigando, até essa região aqui dos 52.800 e de um topo que a gente deixou nas últimas horas, é uma região bem significativa. Se o preço rompe aqui, é um sinal de força, é um sinal que ele pode fazer uma correção um pouco mais significativa. Porém, uma confirmação maior seria somente com um pivôzinho acima dessa região dos 53.300 dólares, tá bom? Se o preço rompe aqui e consegue se manter acima, é um sinal que a gente pode, na minha opinião, ir testar resistências mais significativas, quem
sabe a região dos 54, 55 mil dólares, tá? Nessa região aqui, ó, de 54.500, a gente tem um ponto de controle aqui dos últimos dias, tá bom? Então, toma cuidado com essa região aí. Detalhe, na análise de sentimento, a gente pode continuar analisando aqui e ver que não mudou tanta coisa assim no nosso price action, tá bom? O nosso indicador CVD das sardinhas, que mostra a compra dos pequenos players, continua subindo na máxima histórica, o que não é bom. E o nosso long short ratio, ele fez algo interessante. Quando a gente estava lá embaixo, né, e hoje no vídeo de mais cedo a gente estava com o long short ratio em 2.6, se eu não me engano, ele deu uma quedinha aqui, olha só, e foi para os 2.4. Então eu encaro como natural essa subidinha que o preço está dando aqui. Para quê? Para estopar e liquidar mais pessoas que acabaram vendendo no local errado. Então lembre-se, as instituições elas estão em busca de liquidez e elas vão aonde tem ela. Se muita gente vende errado e o long short ratio cai, é um sinal que a gente pode subir mais. Nesse momento eu estou encarando ele como neutro, tá? Porque a gente não caiu novamente, olha só. A gente não teve uma queda igual a gente teve aqui para ter um rompimento para cima. Nesse momento a gente está aqui basicamente em 2.7, tá? Então eu encaro como neutro e eu vejo aqui muito como esse price action ou deste rompimento para cima dessas regiões de resistência que eu te falei, ou desse rompimento aqui, dessa bearish rising wedge, como uma possível continuação do movimento para baixo, tá? Em relação a suportes aqui dessa bearish rising wedge, eu estaria de olho principalmente, vamos para o curto prazo aqui, nos 5 minutos, para essa região aqui. Primeiramente, desses fundos, na região dos 51.800, se perder aqui, os scalpers têm que tomar cuidado, que pode ser uma confirmação desse rompimento para baixo, e também dessa região aqui dos 51 mil dólares, tá? Se perder os 51 mil dólares, eu imagino um novo teste nos 50, e aí eu acho que dificilmente a gente vai segurar, porque a gente já fez meio que um fundo duplo aqui nessa região. Então, cuidado aí com os 51.800 e com os 51 mil dólares. Já as resistências de curto prazo, 52.800 e 53.300. Tranquilo, investidores? Continuando aqui e falando um pouco agora sobre a questão das opções, né? E a expiração dos contratos amanhã, recorde, né? A gente tem 6 bilhões de contratos vencendo amanhã. Então é sim algo significativo para o preço. E eu vou relembrar a vocês o que eu sempre falo quando a gente aborda o Open Interest, né? Quando o Open Interest está muito elevado, a gente espera sempre volatilidade. E é justamente isso que eu espero dessa notícia aqui. Amanhã deve ser um dia volátil para o Bitcoin. Mas a partir daí a gente tirar uma conclusão que ele vai cair ou subir, eu não acho correto. Porque a gente não tem amostragem o suficiente para falar isso. E a gente precisa entender também, né, que apesar de a gente viver num mercado manipulado, a gente vive num mercado eficiente. Então se todo mundo soubesse de uma manha que, por exemplo, o Bitcoin vai subir amanhã por causa disso, eu tenho quase certeza que o mercado ia fazer o contrário. Porque lembrem-se, você quer estar contra o que a maioria está pensando. Então, quando parece que tem uma manha muito fácil, desconfie e na maioria das vezes pense em fazer o contrário, beleza? Mas o que a gente espera a partir disso? Volatilidade. Somente essa constatação que a gente pode ter a partir dessa notícia, algo parecido com o que a gente tem no Open Interest. Tranquilo? Então, continuando aqui, então, indo já para a análise das altcoins, né? Vamos fazer uma análise das altcoins e eu quero fazer uma análise mais de longo prazo. Afinal, né, a gente tem aqui altcoins que estão testando suportes importantes, tem altcoins que estão se complicando, perdendo tendência, tá? Vamos dar um exemplo, primeiramente, dessa análise do Bitcoin. Olha só, o Bitcoin, nesse momento, ele está indo buscar suporte. Ele está numa tendência de baixa aqui no 4 horas, mas ele está indo buscar suportes. Então, a gente pode ter uma acumulação nessa região. E é isso que vai ser bom a gente ver algumas altcoins nesse momento, tá bom? Se a altcoin estiver abaixo dos suportes, é um sinal de perigo, tá bom? Então, o Bitcoin, ele me mostra que, a tendência de baixa pode cair mais nos próximos dias, mas possível acumulação abaixo dos 50 mil. Então, vamos fazer uma análise parecida aqui com as principais altcoins. ADA. A ADA é uma que está brigando num ponto decisivo, tá bom? A gente tem essa nossa linha de tendência aqui na ADA e basicamente é o ponto de controle também. Se a gente perde esse fundo aqui nessa região próxima a $1,98, provavelmente a gente vai ter um inverno aí na ADA e o mercado caindo bem mais. Porém, enquanto a gente está aqui, o mercado ainda tem que se decidir. Qual que é a decisão que a gente está de olho aqui? Um rompimento dos 1,17 é uma confirmação de fundo, na nossa opinião, que o preço, eu falo nossa é porque é equipe, tá? A gente trabalha junto aqui nessa conta do TradingView e por isso vocês vão ver vários alarmes, tá bom? E não reparem também esse tanto de linha e tal em muitas altcoins, porque é basicamente o meu trabalho diário aqui também. Mas vamos lá. Se passa dos 1,17, provável continuação da alta. Se rompe aqui os 1,7, provável teste abaixo de $1 e aí uma decisão importante. Tranquilo? Continuando o BCH.
BCH é até uma que a gente mandou um sinal aí essa semana lá na Belo Trade, e é um sinal que deu certo. Ele bateu o alvo e nesse momento a gente está somente com 25% nesse short. E aqui a gente não vê uma situação muito boa na BCH, tá bom? Por quê? Repara que ela está em tendência de baixa no 4 horas e está perdendo a região de suporte. Na verdade, foi por isso que a gente mandou o short, porque ela estava perdendo essa região importante. Então a gente tinha uma boa relação com retorno para shortar ela, correto? Nesse momento aqui, o que a gente está de olho? Estamos de olho em pullbacks, tá? Para shortar de novo. Nesse momento a gente não pensa em long nela porque não tem muito suporte abaixo aqui dela neste momento. Tranquilo? Então, situação ruim na BCH, situação mais neutra na ADA. BNB. A BNB é uma que está com uma situação um pouco melhor que a BCH, mas é uma situação que pede cautela para mim. Por quê? Porque a gente está rompendo uma linha de tendência muito importante aqui, com muito volume nessa armadilha no topo acima dos $300. Então, a gente nesse momento está até cogitando um short na BNB se ela voltar próximo aos 250, porque aí a gente testaria essa região do VPVR, região onde com certeza tem muita gente presa. E se tem muita gente presa nessa região, provavelmente essas pessoas vão tentar sair no 0 a 0 ou no lucrinho, criando uma oferta que dificilmente vai deixar o preço passar. Porém, a gente não fecha os olhos para uma possível alta. Isso aconteceria se o preço conseguisse romper a região dos $270, tá bom? Se romper aqui, a gente volta a ficar otimista na BNB. Por enquanto, apesar de uma tendência de alta no diário, eu sugiro mais cautela nela. CHZ. Vamos lá. CHZ também é uma que eu não estou muito otimista, tá bom? A gente não conseguiu romper, principalmente se a gente for pensar em volume, essa linha de tendência que a gente está aqui embaixo, e a gente não tem muito suporte abaixo dessa região, tá? Então a CHZ eu não estou gostando muito, e eu vejo que a gente pode ter uma queda, quem sabe até os 30 centos, para ter aí, é muito, né? Mas a CHZ também foi muito volátil. Outro dia ela estava 200, né? Quando a gente estava falando dos tokens do PSG, do Juventus, ela estava 200. Então, ela cair até os 30 não é nada demais, na minha opinião, e não afetaria a tendência de alta, de longo prazo que ela tá. Repara que essa região dos 30 centos não era nem 0,786 dessa pernada de alta, tá bom? Então, no longo prazo, a tendência continua de alta, mas nesse momento aqui, a gente tem uma pressão vendedora no curto prazo, temos um volume de rompimento aqui e temos o ponto de controle acima. Então, repare que a situação não é muito boa, tá? A gente vai pensar em ficar mais otimista nela se ela conseguir romper e formar um pivô acima dos 52 centos, acima desse ponto de controle aqui. Tranquilo? Continuando, Ethereum. Vamos lá. Ethereum é uma que basicamente está aqui numa tendência de baixa no 4 horas e até tem uns suportes nesses fundos aqui, mas não são suportes tão significativos como a resistência que ela vai ter que romper para voltar à alta. Então, nesse momento, o Ethereum, a gente não está muito otimista, até pensamos em fazer um longo de curto prazo aqui hoje, mas desistimos, tá? E, basicamente, o que eu penso aqui para o Ethereum é, se ele voltar para retestar essas resistências, a gente pode ser um short ou sair fora de qualquer Ethereum que a gente comprou, tá? Porque nesse momento ele vai ter que demonstrar muita força para mim, para romper esse 1850 e voltar para uma tendência de alta no longo prazo. É claro que você pode operar o curto prazo, igual a gente cogitou operar o rompimento de um triângulo hoje para cima, mas no longo prazo, que é o nosso objetivo aqui, eu não vejo o Ethereum numa situação muito positiva, tá? Mas eu entendo também que a gente pode ter uma possível acumulação nesse fundo em 1.400. Como eu gosto do Ethereum, é minha altcoin preferida, eu tô de olho para comprar de novo Ethereum quando ele voltar nessa região dos 1.400, porque a tendência de longo prazo, a grande maioria dessas altcoins, né, investidores, é de alta, tá bom? Então, os shorts que a gente pode fazer aqui tem que ser shorts com uma boa relação de retorno. Não pense em shortar no fundo, tá? Espera uma boa relação de retorno, igual eu vou mostrar para vocês em algumas das altcoins, igual a BCH, por exemplo, que a gente fez operações essa semana, tranquilo? Então, Ethereum, tomem cuidado. FTM. FTM também é uma que está numa situação ruim, na minha opinião, tá? A gente, apesar de estar numa tendência de alta no longo prazo, está perdendo uma zona muito importante aqui. E a gente tem um gap no VPVR até a região dos... Aqui, até a região aqui dos próximos aos 20 centos, tá? Então pode ser uma queda bem feia aí na FTM, já que ela subiu sem corrigir muito, tá bom? Então nesse momento aqui, estamos um pouco mais pessimistas na FTM, principalmente porque a gente tem um volumão aqui, né? Então eu não vejo nem muita possibilidade aqui de long, somente possibilidade de short se ela voltar aqui para testar esse 38. Se voltar nos 20 centos, pode ser uma oportunidade de acumulação no longo prazo, tá? Tem topos importantes aqui e uma região no VPVR bem significativa. Tranquilo? Link. Link é uma também que a gente fez uma operação nesse rompimento essa semana e basicamente aqui não está numa situação muito legal também. Lembrando que no diário a situação ainda é de uma tendência de alta
E vou pensar em acumulações dela mais próximas aqui, está um pouco longe ainda, né? Olha o VPVR, somente lá nos 17 dólares. No curto prazo, a gente vê que no 4 horas a gente está numa tendência de baixa já e temos esse ponto de controle que, inclusive, foi o motivo do nosso short. Apontando para baixo e apontando que se o preço voltar aqui, pode ser outra oportunidade para a gente shortar, tá bom? Caso a gente demonstre força e recupere esse triângulo descendente que a gente formou acima dos 28,50, opa, aí a gente pode pensar um pouco mais em operações de long, né? Lembrando que toda operação de short ou de long que a gente faz nunca é só com análise técnica, tá bom? Isso é importante falar com vocês. A gente sempre quer uma confirmação da análise de sentimento. Então a gente sempre aposta contra o que a maioria está pensando que vai acontecer. Seja para scalp, para day trade, para swing trade, a gente faz todos os tipos de operações na Belo Trade. Tranquilo? Então, se você ainda não conhece a análise de sentimento, eu recomendo fortemente que você vá lá na playlist de indicadores e veja alguns dos indicadores que a gente posta lá, porque realmente vale a pena. Tá bom? E detalhe, a 4ª turma do projeto do Zero a Trader tá para ser lançada, tá bom? Nos próximos dias aí, na semana que vem, teremos novidades. Vamos lá. Litecoin. Litecoin foi outra também que conseguimos pegar um short muito bom ontem, tá? Depois do rompimento do nosso triângulo descendente. Nas últimas análises, a gente estava falando um pouco sobre esse triângulo descendente, né, que a gente acabou rompendo, não conseguiu romper essa região dos 210 dólares, né, que a gente estava desenhando nos últimos vídeos, e rompeu para baixo. E quando você rompe um triângulo para baixo assim, e o VPVR fica do seu lado, é a sua grande oportunidade para fazer um short. Foi o que a gente fez aqui, pegou uma operação bem legal. Nesse momento aqui, eu enxergo que, opa, estamos brigando basicamente num ponto extremamente significativo, tá? Se a gente perde esse ponto, a gente pode ter uma correção bem forte até os 154 dólares. Então eu tomaria cuidado na Litecoin e estaria de olho para qualquer pullback como oportunidade de venda, desde que o sentimento continue. Então olho nos 180 dólares para esse possível pullback, para a gente fazer outro short e conseguir lucrar aí com a queda da Litecoin. NPXS, que tiveram vários pedidos, né? Agora eu vejo aqui, realmente, a NPXS continua numa tendência de alta muito forte, tá? Eu, particularmente, não opero a NPXS porque ela não tem na Binance Futures e, consequentemente, não tem os indicadores de sentimento. Mas o resto da equipe está operando bastante essas criptomoedas de pouco volume. Eu, inclusive, recomendo para vocês o canal AWP Crypto Scalping, vou deixar no 3º link da descrição, para você conhecer o trabalho também do resto da equipe. Eu trabalho com outros traders profissionais extremamente eficientes, tá bom? Mas vamos lá. NPXS, eu basicamente estou de olho aqui, olha só, tem um rompimento aqui de um padrão de continuação, né? Claramente a gente está muito esticado aqui no 4 horas, né? Então qualquer compra aqui para o longo prazo está fora de cogitação. Mas você pode pensar numa operação aqui do rompimento desse triângulo. Então vamos no 4 horas. No 4 horas, duas possibilidades, vamos lá. Ou a gente espera um teste um pouco mais significativo dessa região de 75, ou a gente opera este rompimento aqui, tá? Lembre-se, se você operar esse rompimento, é um rompimento arriscado, porque você vai estar operando com preço distante de todas as médias, tá? Eu e a equipe preferimos normalmente operar esses retestes, então eu ficaria mais de olho aqui no preço corrigir até pelo menos essa média numa hora de 72, tá bom? 75, 73 ali, não é nem centos, né? Menos que isso, mas vocês entenderam. Eu acho que enquanto a gente estiver acima dessa região aqui dos 60 centos, é tendência de alta muito clara, inclusive a média de 4 horas está aqui. Se perder, podemos ter problema, mas a tendência é de alta nesse momento. Situação boa aí da NPXS, né? One. Vamos lá. One é uma das criptomoedas também que não operamos por ainda não estar no TRDR, né? Mas é uma criptomoeda que tem algo muito parecido aqui, que teve uma operação essa semana. Isso aqui é um padrão de continuação da alta, né? Inclusive com muito suporte aqui. Então a One parece uma situação interessante. O rompimento aqui vai dar operação de long pra gente aí. Por quê? Porque a gente tem muito suporte abaixo, pouca resistência acima. Então a One, situação positiva aí dela. Tranquilo? Teta. Vamos lá. Teta continua aqui numa tendência de alta, né? Mesmo a gente tendo uma queda significativa hoje de 30%. Né? Isso eu acho que é bom a gente ver, porque, pô, caras, quando o preço estica muito, igual a gente estava olhando aí a NPXS, correções assim não são coisas de outro mundo. Então pensar em compras de longo prazo quando o preço está assim, realmente não tem que estar no seu radar, tá? O seu radar para essas moedas tem que estar mais, basicamente, as operações.
seja de swing trade, seja de day trade, tranquilo? Vamos lá. Nesse momento a gente tem aqui um alerta que eu vou até mudar ele aqui para os 12,50 com um possível reteste para a gente pensar num long. Se a gente retestar esses antigos topos, a gente vai ter bastante suporte aqui na região para a gente pensar numa entrada aí de day trade. Tranquilo? Então eu acho que é uma situação boa, tá? Mas nesse momento eu não ficaria muito animado porque a gente está testando uma resistência importante aqui nessa região, bem no ponto de controle. Então, vamos ver se a gente retrai aqui. Se a gente retrair, a gente pode ter esse trade justamente até esse ponto aqui, num possível topo duplo nessa região. Se romper, tendência de alta bem forte, e aí a gente olha para ficar bem mais bullish na teta aí, olhando para mais operações, quem sabe até de scalp. Tron. Vamos lá. Tron, basicamente, a gente tem aqui uma tendência de alta e uma possível zona de acumulação aqui embaixo, tá? Não acho que a situação da Tron tá ruim, inclusive temos um alarme aqui para uma entrada no curto prazo aqui nessa região dos 56,43. Pode ser uma possibilidade se a análise de sentimento confirmar, tá? Mas se eu não me engano, a análise de sentimento da Tron não estava muito legal. Então vamos ficar de olho. Se bater aqui, a gente pode ter um long acreditando que a gente fez um fundinho importante aqui. Resistência a gente tem na região dos próximos aos 60, aos 600. Então tomem cuidado nessa região aqui. Provavelmente se a gente entrar vai ser o nosso alvo, tá bom? Se a gente voltar nesse ponto de controle aqui no 53, pode ser 5.3, né? Pode ser uma boa oportunidade de acumulação, já que é o ponto de controle aqui das últimas semanas, tá bom? Então a Tron, apesar de uma tendência de baixa no curto prazo, eu encaro numa situação mais positiva. VET. VET também tem tendência de alta no longo prazo, tá? Tá com price action não muito legal aqui, um pivôzinho bem feio. E assim, a gente acaba que vai ter suporte aqui embaixo, só que suportes mais significativos são somente abaixo dos 700. Então eu não me animaria muito com a VET, a gente tem aqui um padrão meio feio, e assim, não tô muito otimista aí com ela, tá bom? Quem sabe, né, se a gente testar aqui mais próximo a esses 700, possa ser uma oportunidade, temos até um alarme aqui de suporte para uma possível compra. Tranquilo? Stellar. Stellar basicamente é uma que nós estamos de olho para shortar, tá bom? Por quê? Porque a Stellar estava num triângulo há muito tempo e aparentemente esse triângulo foi rompido com volume para baixo. Então a gente tem um alerta aqui para um possível short swing trade acima desses 37 até a região dos 39,50. Pode ser um swing trade legal aqui de short na Stellar, claro que se o sentimento confirmar, beleza? Então atenção, não acho a situação da Stellar muito positiva. Ripple. Vamos lá, a Ripple nesse momento aqui testou uma zona de suporte extremamente significativa, né? Então a gente pode ter tido uma acumulação da Ripple aqui, inclusive se a gente voltar nessa região aqui dos 48 pode ser uma oportunidade. Lembro para vocês que a Ripple, além de não ser uma criptomoeda muito boa, eu não gosto da Ripple, é uma criptomoeda aí que está com problemas com a SEC e tal, então a volatilidade nela pode ser um problema. Então se vai entrar na Ripple, pensa em trade, não pensa em comprar para o longo prazo, tranquilo? Na minha opinião, né, caras? Cada um tem a sua. E continuando aqui, né, eu acho que os 4800 pode ser uma entrada de uma possível onda 2 aqui pra gente pegar mais uma onda de alta. E nesse momento é o que eu tô de olho. Esticamos demais nessa onda aqui, a gente precisa de uma retração para pensar em alta na Ripple. Tranquilo, investidores? Então eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise das altcoins. O Bitcoin continua brigando aí nos 52.400, ainda indeciso. Eu acho que as próximas horas vão ser bem importantes. E amanhã, por conta dos contratos, eu espero um dia bem volátil, tá bom? E é isso, caras. Um forte abraço para vocês. Eu sou Pablo Granier, essa é Investidor Moderno. E até a próxima.